Moisés foi um homem escolhido por Deus para fazer uma grande obra para Deus. Deus, ele usa muitas descrições de si mesmo no capítulo 3 de Êxodo. Além de ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Moisés, capítulo 3, verso 6, Deus mesmo se descreve da seguinte maneira, no versículo 14. Olha o que Deus diz: Eu sou o que sou. A resposta do Senhor para Moisés não foi dada para sugerir que haveria apenas um nome oficial do Criador, o nome Jeová, o nome eterno e soberano. Queria destacar-se, Deus ele queria se destacar dos falsos deuses, dos falsos ídolos que há por aí, dos ídolos, adorado pelos egípcios e até mesmo pelos próprios hebreus, que já estavam 400 anos na escravidão do Egito. Moisés, ele continuou muito preocupado com a própria credibilidade. Mas, eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz. Êxodo capítulo 4, verso 1. Foi isto que ele disse para Deus. Eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz. Bom, Deus reconheceu que a preocupação era válida. A preocupação de Moisés realmente era válida. Então Deus ofereceu para Moisés 3 sinais para confirmar a palavra dele. Primeiro, o bordão transformado em serpente. Segundo, a mão que se tornou leprosa. Terceiro, a água tirada do rio, lá do rio Nilo, ela foi transformada em sangue. Pela primeira vez na Bíblia, veja, Deus concedeu ao homem o poder para realizar milagres, com o intuito de confirmar a sua palavra. Mesmo depois de ter visto os sinais, aquele servo de Deus não estava convencido de que ele havia sido escolhido da parte do próprio Deus. O versículo 10 do capítulo 4. E ele mesmo questionou, então, a sua própria eloquência. Ele parecia ainda não ter entendido que o mensageiro não deve ser levado muito em conta, pois o importante é a mensagem. Deus, eu quero dizer isso para você agora, Deus não está à procura de pessoas que se julgam muito eficientes, com ótimos discursos. É o que eu tenho observado estes dias. Pessoas que se julgam muito eficientes, que têm um ótimo discurso, uma boa oratória. Deus não está muito interessado nessa gente, não. Com muito eu. Mas Deus está à procura, realmente, de servos que sejam obedientes a Ele. Que sejam capazes de se submeterem à vontade de Deus. Só assim o Senhor poderá usar essas pessoas, esses servos, e demonstrar seu poder por intermédio delas. Sem ter mais desculpas, Moisés então fez a sua última tentativa de fugir do plano divino. Ele estava querendo fugir daquele plano que Deus tinha na vida dele. Ele disse: envie aquele que há de enviar menos a mim. Ou seja, em outras palavras, Senhor, nós dois sabemos que eu não sou o homem indicado, mande qualquer outro. As primeiras desculpas do profeta de Deus talvez mostrassem uma preocupação válida sobre a sua própria capacidade. Assim, Deus, o Senhor, pacientemente respondeu a cada uma das suas objeções. Mas agora,
Moisés, ele saía do limite com Deus. Ele saiu do limite com Deus. O Altíssimo Deus, o Senhor, já lhe havia deixado claro que ele seria apenas um instrumento em suas mãos. Moisés, você será apenas um instrumento em minhas mãos. Deus iria capacitá-lo. Deus estaria com ele. Iria ensiná-lo a falar e ainda mais, garantiria a sua palavra por meio de sinais. Então você tem um chamado de Deus na sua vida. Deixa Deus te capacitar. Deixa Deus ensinar a você o que Ele quer que você faça. Quando você está na obediência a Deus, a obra dele também é feita na sua vida e você faz a obra de Deus também. Agora Moisés, ele não tinha mais motivos para recusar, mas mesmo assim ele não queria assumir a grande responsabilidade de tirar o povo do Egito. Quando ele pediu a Deus que lhe enviasse outro, o Senhor ficou irado e concluiu: chama teu irmão, pega a vara que eu te dei e vá. É para nós pensarmos um pouco aqui. Moisés, ele obedeceu ao Senhor e por isso nós podemos falar também que ele foi um homem muito usado por Deus para abrir o Mar Vermelho, tirar a água da rocha, libertar o povo de Israel e conduzi-lo à terra prometida. Às vezes, essa é a verdade, sentimos-nos, eu e você, eu não sei se você tem se sentido assim ultimamente, inadequados e inaptos para certas responsabilidades que Deus nos confia. Mas veja, uma grande realidade que eu quero deixar aqui para você. Você se lembra, lá em São Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, teve aquele servo que recebeu 5 talentos, teve aquele que recebeu 2 e teve aquele outro servo que recebeu 1. Teve um servo chamado de bom servo, que fez muito bem trabalho, que recebeu 5, granjeou 5. Foi muito elogiado pelo Senhor. O outro ganhou 2 e granjeou mais 2. E foi chamado também de bom servo. O outro que recebeu 1 talento, ele enterrou, colocou na terra e apenas isso. Ele foi chamado de servo negligente. E lá mesmo no capítulo 25 de São Mateus, então olha as condições de servos, olha os tipos de servo. Existe o bom servo, existe o bom, existe o mau servo que procedeu mal. E lá no final da parábola, se você ler, você vai ver que fala do servo inútil. Existe aquele que não é um bom servo, que não é bom. Existe aquele que não é mau. Existe aquele que é inútil. Entre as grandes realizações que nós não podemos fazer e as pequenas que nós não queremos fazer, você sabe qual é o perigo? O perigo é que não façamos nada. Muitos homens não se sentem capazes de ser bons maridos ou pais. Muitas mulheres não querem assumir a grande responsabilidade de ser donas de casa, esposas e mães dedicadas. Alguns pais, eles se omitem do dever de ensinar a Bíblia ou corrigir os seus filhos. Existem outros cristãos que têm medo de ensinar as Escrituras, exortar o irmão ou posicionar-se diante de alguma situação. Porém, o medo ou a timidez não nos devem levar à omissão ou à fuga das incumbências que nos vêm às mãos da parte de Deus. Só com a coragem que provém lá do alto faremos a diferença aqui neste mundo. Deus, ele tem nos capacitado para desempenhar qualquer tarefa e tudo é uma oportunidade para mostrarmos o poder do Senhor nosso Deus. Pense nisso. Eu desejo que Deus possa, no seu infinito amor, continuar zelando por tua vida e que a cada dia você possa experimentar do poder
da graça e consolação do Espírito Santo. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. E eu quero aproveitar a oportunidade e pedir, se inscreva aqui em meu canal no YouTube, clique no sininho para receber notificação. Eu estou gravando todos os dias e você será avisado, será avisada. Compartilha com os teus contatos nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Medite nestas coisas que eu tenho falado aqui. Que você seja sempre uma bênção na mão de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.